Olá, guerreiros, olá, guerreiras. É um grande prazer ter vocês aqui no Concurseiro Pro. Aos que não me conhecem, meu nome é Daniel Bill, sou servidor público efetivo desde o ano de 2014 e recentemente fui aprovado para o cargo de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá certo? Me sigam lá nas redes sociais, @DanielBill042 e @oconcurseiro.pro. Tá certo? Meu WhatsApp está aqui para vocês, é o 329-8844-9243, e nosso site está recheado de materiais bacanas, com materiais gratuitos, inclusive esta lei, a Lei Orgânica da Polícia, está lá no site do Concurseiros Pro, para você baixar, só fazer o cadastro, você vai ter acesso gratuitamente a essa legislação, tá certo? Sem mais delongas, vou direto ao assunto este que é importante para todas as carreiras policiais, que é a Lei Orgânica da Polícia de São Paulo. Lembrando que não é Lei Orgânica da Polícia Civil, em que pese preponderantemente tratar das disciplinas da Polícia Civil, é uma lei orgânica para todos os órgãos policiais do Estado de São Paulo, tá bom? Sem mais delongas, eu faço aqui uma conexão da lei orgânica à Constituição Estadual. Foi uma pergunta da prova oral que caiu para mim, tá bom? O examinador me perguntou quais eram os deveres do delegado de polícia na Constituição do Estado de São Paulo. E, basicamente, a resposta tem que caminhar no sentido de que os deveres do delegado de polícia na Constituição do Estado de São Paulo devem estar mencionados, desculpa, deu um probleminha com o slide aqui, os deveres do delegado de polícia do Estado de São Paulo devem estar mencionados da lei orgânica. O que a Constituição Estadual faz é uma mera remissão para a lei orgânica, tá certo? Então, ela não disciplina os deveres do delegado de polícia, ela apenas trata de uma forma genérica das atribuições da Polícia Civil, correto? Prosseguindo, sem mais delongas, o artigo 1º nos fala da estrutura da Secretaria de Negócios e Segurança Pública, uma nomenclatura até antiga, né, à época da edição desta lei, e essa secretaria é a responsável pela manutenção do Estado da ordem e segurança pública e executará o serviço policial por intermédio dos órgãos policiais. Órgãos policiais esses que iremos estudar com as devidas minúcias. Inclusive, eu trago aqui os órgãos policiais e suas definições nos moldes do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil. Esta lei vai tratar de forma expressa apenas das polícias civis e das polícias militares. Por quê, Daniel? Vai tratar de forma expressa dessas duas polícias, porque à época da edição, em 1979, ainda não existia a Polícia Penal, que só veio a existir com a Emenda Constitucional 104 de 2019. Isso quer dizer que a Polícia Penal não poderia estar aqui. Ademais, lembre-se que no estado de São Paulo, bem como no estado do Paraná, o Corpo de Bombeiros Militar está vinculado à própria Polícia Militar. Tá bom? Então, à época, as duas polícias existentes que tinham aqui, na data desta lei, é tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, correto? Vamos nos remeter às definições da Constituição. Ela faz aqui a definição da Polícia Civil, que, ressalvada a competência da União, ela executa a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. A polícia judiciária é a polícia eminentemente repressiva, pois ela atua após a ocorrência dos delitos, em que pese a polícia civil também exercer uma atividade investigativa antes da ocorrência de delitos. Essa polícia judiciária ela atua em prol do processo, em prol do judiciário, como forma de fornecer elementos tanto para o Ministério Público oferecer denúncia, como para a elucidação do caso pelo Judiciário, como medidas cautelares, entre outras situações que lhe sejam inerentes. Então, ela fornece instrumentos, elementos de convicção aptos a dar ensejo à persecução penal, tá bom? Continuando, meus queridos, a minha tela está apagando aqui toda hora, não sei o que é isso. E eu volto no slide, ela vai. Então, vou fazer isso. Vou voltar no slide como for necessário, tá bom, gente? Continuando aqui, essa atribuição de polícia judiciária é precípua da Polícia Civil e, além disso, ela exerce essa apuração das infrações penais através de sua natureza investigativa, com exceção às infrações de cunho militar, pois essas estão ligadas à justiça militar
e são investigadas, e são, né, exercidas o seu teor de investigação no âmbito dos respectivos órgãos, tanto dos órgãos militares estaduais quanto dos órgãos militares federais. Aqui nos fala da polícia militar, que cabe o policiamento ostensivo, aquele policiamento de rua, tá certo? Esse policiamento de rua exercido pela polícia militar é um policiamento que tem a sua eminência preventiva, tá certo? E isso quer dizer que é um policiamento fardado, que é um policiamento em prol da harmonia e da paz pública. Além disso, existem as polícias penais, criadas, conforme lhe falei, no ano de 2019. Essas polícias penais fazem a segurança dos estabelecimentos penais, bem como as escoltas de sentenciados. E lembrando que todas as polícias que mencionei aqui estão vinculadas aos respectivos governadores de estado, certo? Bora. Aqui nos traz as polícias conforme definidas esta lei orgânica, lembrando que ela trata das polícias civis e das polícias militares, tá bom? Ela não trata das demais polícias aqui nessa respectiva lei. Continuando, a Polícia Civil exerce a polícia judiciária, administrativa e preventiva especializada. Isso é a própria lei orgânica que fala. A regra é a sua polícia judiciária, atuando em prol do judiciário, conforme eu falei. A polícia administrativa também pode ser exercida pela polícia civil, só que não é uma atividade de exclusividade, pois a polícia judiciária, no âmbito do Estado, é exclusiva da polícia civil. Já a polícia administrativa pode ser exercida pelos demais órgãos, tanto é que ela pode ser exercida até pela administração pública indireta, inclusive pessoas jurídicas de direito privado da administração pública indireta, desde que exerçam atividades de cunho eminentemente público e respeitem a limitação quanto à ordem de polícia, tá certo? Isso é uma decisão recente do próprio Supremo Tribunal Federal. A Polícia Militar, por sua vez, né, conforme essa lei, realiza o planejamento, a coordenação e a execução do policiamento ostensivo, fardado e a prevenção à extinção de incêndios. Lembrando que essa prevenção e extinção de incêndios se dá principalmente por atuação do Corpo de Bombeiros Militar, tá bom? Continuando, este artigo 4º nos trata da atuação policial conforme preconiza a administração gerencial, porque ele fala das atividades voltadas ao planejamento, à coordenação e ao controle da execução das atividades policiais, pautadas na eficiência, ou seja, em que pese essa época ser antes da reforma gerencial de 98, ela já tratava como vanguardista de situações que são pautadas em um Estado, em redes, em um Estado, né, de uma administração gerencial, de processos sintetizados, processos de accountability, processos voltados a uma eficiência. Então, assim, é um artigo muito interessante para fins de prova. Continuando, este artigo 5º, ele nos fala das classes, bem como das séries de classes e as carreiras e quadros que compõem as polícias. Além disso, ele nos expressa que os deveres e as vantagens dos policiais estarão previstos nesta lei orgânica e nos respectivos estatutos, tá bom? Definindo classe para vocês, são a amplitude e a denominação da enquadração situacional do policial, ou seja, são aqueles níveis e graus pelo qual os policiais se enquadram. Basicamente, quando você ingressa na polícia, você ingressa no nível 1, grau A. Aí você vai mudando aquelas letrinhas, o que a gente chama de grau. E você vai mudando, através das promoções, os níveis. Então, você vai mudando de classes, tá certo? Dentro de uma carreira. E todas essas classes somadas compõem-se a série de classes, porque elas têm uma escalonagem, né? Você está no nível 1, grau A, depois você vai para o nível 1, grau B, você vai para o nível 1, grau C, nível 2, grau A, assim sucessivamente, tá certo? E as carreiras são todas essas estruturas, né, formadas pela classe dentro do âmbito da Polícia Civil, tá certo? Agora, você tem que diferenciar carreiras de quadros, porque os quadros compõem também aqueles cargos que não têm carreiras, que não têm essas especificações denominadas em leis. Por exemplo, aqueles cargos em comissão. Eles não são cargos de carreira, são cargos isolados. Eles formam um quadro da Polícia Civil. Correto? Seguindo, sem mais delongas, faço aqui o comentário do artigo 6º e falo para vocês que a regra
é que o governador do estado, somente ele, deve autorizar quando haja desvio de função. O que é isso, professor? Quando um policial presta concurso para a polícia, ele vai exercer uma atividade operacional, tá certo? Contudo, pode haver limitações, podem haver situações excepcionais que levem esse policial a atuar de forma diversa numa atuação administrativa, por exemplo. Nessas situações, somente o governador poderá autorizar que esse policial exerça atividade diversa da atividade policial, tá certo? Por exemplo, esse indivíduo teve, né, limitações de ordem física, então quem vai autorizar essa execução de outras funções é o governador de estado, tá bom? Além disso, o parágrafo único nos fala que as atividades de ensino e a elas correlatas são atividades policiais para todos os fins. Por exemplo, aqueles professores que trabalham, né, na academia de polícia, ministrando as disciplinas no seu curso da Cadepol, o maravilhoso curso pelo qual você já vai nomeado policial, você já exerce, né, você faz seu curso de formação, você já exerce sua função, você já é policial, você já tomou posse, você recebe seus vencimentos de maneira integral, conforme veremos aqui na lei, tá bom? Continuando, gente, o ritmo é um pouquinho acelerado mesmo, porque são muitas informações a serem tratadas, tá bom? O artigo 7º nos fala que o policial não deve exercer função administrativa segundo a lei orgânica. Basicamente é isso. E quando há o exercício dessas funções administrativas, haverá quadro próprio e concurso próprio, tá bom? Que se desvincula as funções policiais. Inclusive, ele fala que esses funcionários de cunho administrativo podem ser funcionários ou servidor. Lembrando que o servidor é aquele pautado pelo regime jurídico único, e o funcionário não. O funcionário se enquadra à consolidação das leis trabalhistas, tá bom? Continuando, meus queridos, aqui fala da necessidade das guardas municipais, guardas noturnos e os serviços de vigilância estarem pautados nas orientações dadas e fiscalizados também, né, pela Secretaria de Segurança Pública, pois em que pese o município, por exemplo, bem como as vigilâncias privadas terem suas respectivas autonomias, a segurança pública estatal seria o órgão de coordenação, tá bom? Seria o órgão de coordenação dessas atividades, pois são atividades correlatas à segurança pública, tá bom? Os guardas municipais, né, exercem a tutela dos bens e direitos nos âmbitos municipais, e a vigilância também é pautada em estabelecer a paz e a ordem pública, em que pese não ter o poder de polícia, que somente se dá aos órgãos estatais. Continuando, esta lei complementar estabelece as normas, os cargos, os direitos, os deveres e as vantagens dos titulares dos cargos da Polícia Civil do Estado. Artigo 10º, né, para fins dessa lei complementar, ele faz a definição de classes, que eu já falei para vocês, conjunto de cargos públicos de natureza policial, da mesma denominação e amplitude de vencimento, seria o mesmo nível e grau, tá certo? Série de classes seria o conjunto das classes da mesma natureza de trabalho policial e hierarquicamente escalonada, conforme falei para vocês, de acordo com o grau de complexidade das atribuições e o nível de responsabilidade. A carreira policial, por sua vez, é o conjunto de cargos de natureza policial civil, de provimento efetivo. E o quadro, que vocês verão mais à frente, é a composição da carreira mais os cargos isolados, tá bom? Essas definições, as tabelas aqui não deu para trazer para vocês, nosso tempo é um tempo enxuto, então não trouxe aqui a tabela com os anexos, na verdade, né, que faz aquelas, consta as classes da Polícia Civil, tá certo? Continuando aqui, fala das exigências para o provimento, ou seja, para ingressar nos quadros da Polícia Civil, quais são as exigências. Primeira exigência que se fala aqui é que, para ser delegado geral de polícia, o indivíduo, o delegado, no caso, deve ser ocupante do cargo de delegado de classe especial. A constitucionalidade desse e outros dispositivos nesse sentido já foi muito discutida. Esse dispositivo até seria caso de recepção, né? Não seria constitucionalidade. Mas, enfim, ficou
decidido nos tribunais superiores que, se prevista em Constituição Estadual, não há óbice que o delegado possa ou não ocupar o último grau da carreira, tá certo? Para que ele ocupe o cargo de delegado geral. E, neste sentido, anda a própria Constituição do Estado de São Paulo, tá certo? Aqui também fala da exigência para os cargos de natureza policial, como escrivão e investigador de polícia e agente de polícia, ter necessidade do segundo grau, do diploma de segundo grau. Mas sabemos que, devido à atualização em outras legislações, a exigência que se dá é de nível superior, tá bom? Essas carreiras se exige para o ingresso a titulação em nível superior. Continuando, fala aqui dos provimentos, né, novamente, o provimento originário se dá tão somente pela nomeação, tá certo? Essa nomeação pode ser em virtude de aprovação em concurso público, ou pode ser também em virtude de nomeação para cargos de livre nomeação e exoneração, os famosos cargos comissionados, tá certo? Fala também das fases do ingresso para o certame da Polícia Civil, e fases essas começando aí pela prova escrita, tanto subjetiva quanto objetiva, né? Aquela famosa cinco questões dissertativas que vocês, meus alunos, vão mandar super bem. A temida prova oral, que fiz há pouco tempo, é uma prova muito bacana, que você, né, consegue adquirir muita experiência em conteúdo jurídico e também trabalha muito o seu emocional. Vale super a pena. Eu acho que é uma iniciativa fundamental, né, da Polícia Civil do Estado de São Paulo fazer essa prova oral para os diversos cargos. A frequência e o aproveitamento em curso de formação técnico-profissional. Em que pese o curso de formação técnico-profissional hoje você já ir nomeado, aqui na lei ele é previsto como fase, tá bom? Então, vocês devem trabalhar de acordo com a legislação. E não obstante, né, você já seja ingressado no quadro da Polícia Civil, hoje exige-se, né, a frequência, bem como o aproveitamento no curso de formação. Aqui, conforme a lei, ensejaria até mesmo na eliminação do candidato. Continuando, a validade do concurso é de 2 anos, e aqui mostra as exigências, né, e as necessidades para o exercício do cargo. Dentre elas, eu faço destaque, não vou ter como ler todas para você, a capacidade física e mental e a conduta, né, ilibada, tanto na vida pública quanto na vida privada, ou seja, não andar com pessoas de condutas desabonadoras, né, entre outras situações pelas quais você vai ter, né, contra si negligenciada a sua vida privada, tá bom? O artigo 18 nos fala quanto à limitação de idade, lembrando que essa limitação de idade, ela tem que ser justificada, tem que ser prevista em lei e justificada conforme o entendimento dos tribunais superiores. Há questionamentos quanto à constitucionalidade, ou seja, quanto à recepção constitucional desse dispositivo, uma vez que a Polícia Civil, diferente da polícia ostensiva, não teria a necessidade, para alguns, de exigência dessa idade máxima aí de 45 anos. Não estão ligados a esse limite de idade, conforme o dispositivo aqui no parágrafo único, aqueles que já sejam policiais civis, tá certo? Esses que já sejam policiais civis não têm a limitação de idade. Além disso, dentre os requisitos para o ingresso, está a não registro, né, de antecedentes criminais, o gozo dos direitos políticos e a quitação com o serviço militar. Certo? Continuando, candidato aprovado em concurso público classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não possui direito subjetivo à nomeação. Isso aqui é muito interessante, porque eles falam aqui no artigo 19, para você obedecer à ordem de classificação e à média aritmética na convocação dos aprovados para concurso público. E, basicamente, o que você vai encontrar aqui no entendimento que eu estou lendo para você, nos meus comentários, que eu mesmo fiz, o entendimento do STJ é que aquele aprovado fora do número de vagas não tem direito subjetivo, ou seja, direito líquido e certo à sua nomeação, salvo os casos de preterição legal, tá certo? Ou seja, você chamar pessoas que estavam após este indivíduo, mesmo que fora do quadro do número de vagas, ou a preterição do próprio concurso, entre outras situações, desde que justificada a preterição legal.
Continuando para vocês, admissão que trata facear com retribuição equivalente ao vencimento das demais vantagens dos cargos. Aqui está falando do curso de formação técnico-profissional, ou seja, você já recebe salário, tá certo? Você vai fazer o curso de formação técnico-profissional já recebendo os respectivos vencimentos do seu cargo policial. Além disso, você já é servidor e já é um servidor nomeado. E aquele que já seja servidor do próprio Estado de São Paulo, ele tem a possibilidade de optar tanto pela remuneração que ele recebe no seu cargo de origem, quanto pela remuneração do curso de formação técnico-profissional, tá certo? Então, isso é bem bacana, né? Ele tem essa possibilidade. Continuando, será dispensado do curso de formação aquele que não atingir a frequência ou aproveitamento nas disciplinas, né? Quanto aos conteúdos que são cobrados, ou não tenha conduta irrepreensível, tanto na vida pública quanto na vida privada, conforme mencionei para vocês anteriormente, tá bom? São competentes para dar posse o secretário de Segurança Pública e o delegado-geral de polícia aos delegados de polícia. Ou seja, quem pode dar posse ao delegado-geral de polícia? Só o secretário de Segurança Pública. O delegado-geral de polícia a qualquer outro delegado. E os diretores de departamento de administração da Polícia Civil em todos os demais casos, tá certo? Continuando, a autoridade que der posse deverá verificar sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições estabelecidas em lei ou regulamento para a investidura no cargo policial. O que é isso? O secretário deu posse, o delegado-geral deu posse a um delegado. E esse delegado-geral não verificou a certidão de atividade jurídica de determinado candidato. Ele levou uma certidão de circunstanciada de atividade preponderantemente jurídica falsa. E, como o secretário não verificou, teve uma negligência, teve uma culpa, violou um dever objetivo de cuidado, através dessa culpa, ele vai ser responsabilizado administrativamente por este ato, tá certo? Continuando, a posse deverá verificar-se no prazo de 15 dias, ou seja, diferente de outras legislações, aqui na Lei Orgânica da Polícia, a posse se dá no prazo de 15 dias, tá bom? Esse prazo pode ser prorrogado por mais 15. E se a posse não se der dentro do prazo, ela será tornada sem efeito. O que é isso? Isso difere da exoneração. Se você é aprovado em concurso público, não foi lá e tomou posse, não terá nenhum efeito jurídico, ou seja, sua posse será tornada sem efeito. Agora, se você tomou posse, mas não entrou em exercício, você será exonerado, tá certo? Continuando. Essa posse poderá ter o prazo suspenso por até 120 dias, por questões de enfermidades daquele, né, candidato ou candidata. Ou seja, ele caiu de moto, não pôde tomar posse, teve um acidente grave, que não pôde se deslocar até o local da posse. Entre outras situações, avaliada pela inspeção, pela comissão, né, pela comissão de inspeção médica, pelo órgão oficial de inspeção médica, e declarada essa incapacidade para a posse naquele momento, essa posse poderá ser postergada por até 120 dias, tá bom? Lembrando que a partir do momento que foi verificada a capacidade daquele candidato ou candidata e este não tomou posse, quando foi declarada a partir da expensão médica, ele vai ser tornado sem efeito a sua posse, tá certo? Continuando, o exercício também terá o prazo de 15 dias, assim como a posse, tá bom? E o exercício se dá a partir da nomeação, retificando, a partir da data da posse. A posse se dá a partir da nomeação. Da data da publicação do ato de remoção, também nos casos de remoção que sejam fora da sede, fora do município, esse exercício se dará no decurso de até 15 dias. Não obstante, pode se dar imediatamente, tanto na posse quanto na remoção, tá bom? Nos casos de remoção sem deslocamento de sede, ou seja, que seja no próprio município, esse exercício se dará no prazo de 5 dias, tá bom? Se dará no prazo de 5 dias. E por determinação do delegado-geral de polícia, no interesse da administração policial, esse exercício pode se dar de forma imediata, tá bom? A determinação é que o exercício se dê de forma imediata. Não obstante, nos outros casos, ele também pode se dar de forma imediata, mas não a determinação, só para que vocês entendam o conteúdo de forma bem elucidada, tá certo? Continuando.
Nenhum policial poderá ter exercício em serviço em unidade diversa daquela que esteja lotado, que esteja designado, salvo autorização do delegado-geral de polícia. Eu sou policial da cidade de Queluz, exemplo. Eu acho que, tranquilo, eu vou trabalhar lá em Cruzeiro, porque Cruzeiro, o bicho está pegando, está tendo muitas situações de roubo, e eu vou para lá. Mas eu não informei ninguém, mas estou batendo ponto certinho, estou assinando ponto. O que acontece? Eu vou tomar falta, normal, por quê? Não houve uma determinação do delegado-geral para que eu atuasse nessa lotação diversa. Então, meu ato foi nulo. A autoridade que era competente para determinar que eu tivesse minha atuação em repartição diversa, que era o delegado-geral de polícia, não fez. E eu não era competente para esse ato, para me autodeterminar, né, novo policial na cidade de Cruzeiro. Então, dessa forma, o ato foi nulo, e eu vou, né, tomar várias faltas, podendo tomar até uma inassiduidade aí por infrequência no prazo de 45 dias interpolado. Lembrando que os casos de abandono de cargo público também podem ser declarados, segundo essa lei, mas não há mais a expressão em números de dias nesta lei orgânica, tá certo? O delegado só poderá chefiar a unidade de serviço para a categoria correspondente à sua classe, ou, em casos excepcionais, em classe imediatamente superior, tá certo? Então, se o delegado é nível 1, grau A, ele só pode chefiar a classe dos níveis 1, grau A, tá certo? Caso ele vai chefiar o nível 1, grau B, ele pode, né, uma classe imediatamente superior, mas de forma excepcional, e neste caso ele receberá como a chefia de classe imediatamente superior, nada mais justo, tá certo? Continuando, artigo 33, fala justamente do que eu já mencionei para vocês, está muito bem comentado, tá, gente? Em que pese a nossa aula tem que ser um pouquinho mais rápido, devido ao nosso tempo aqui, os artigos estão tudo muito bem comentados, vai lá no site, baixa, tá? Você vai ter, junto com a nossa aula, você vai ter uma consolidação muito legal do seu conteúdo, e acredito que você vai mandar super bem no certame. Continuando, reversão ex officio, seria aquela situação pela qual, sem uma carga pejorativa, eu brinco, que é o retorno do velho. A reversão nada mais é do que o retorno do velho. Ou seja, aquele que foi declarado a sua invalidez, contudo, foram declarados posteriormente insubsistentes aqueles motivos ensejadores da sua invalidez. Isso quer dizer que uma comissão, ou seja, uma inspeção de avaliação médica, declarou que esse indivíduo pode voltar a trabalhar. Ele teve tomada a sua capacidade laborativa. E nessa situação, caso ele não assim faça, será cassada a sua aposentadoria e será tornado sem efeito o seu ato de reversão. Logo, ele não ganhará mais a aposentadoria e também não ganhará mais os benefícios, né, o salário, a remuneração com relação ao trabalho no seu cargo. Tá certo? Então, ele perderá o cargo público se ele assim não fizer, uma vez que será tornada sem efeito o seu ato de reversão. Continuando, a reversão facial no mesmo cargo, por óbvio, vai obedecer, né, o padrão de cargo que a pessoa foi aposentada, havendo o mesmo cargo, vai ser no mesmo cargo, conforme as mesmas denominações, o mesmo vencimento, o mesmo ingresso para concurso público também. O delegado só poderá ser removido, são situações pelas quais você verifica que a inamovibilidade relativa do delegado de polícia, ou seja, a partir do momento que o delegado de polícia seja removido, essa remoção deve ser fundamentada, inclusive se coaduna com a lei 12.830, que é a lei que trata da atividade investigativa e trata do delegado de polícia, tá bom? Então, nas situações que ensejam a denominação, a remoção de ofício do delegado de polícia, essas situações dependem de aprovação de 2/3 do Conselho da Polícia Civil, tá bom? As situações a pedido e por permuta, bem como as situações que se dê pelo consentimento do próprio delegado, não necessitam dessa aprovação do Conselho de Polícia Civil. Lembrando que as demais carreiras não requerem essa aprovação de 2/3 do Conselho da Polícia Civil. A remoção delas pode se dar de forma normal, sem essa necessidade de aprovação do Conselho. Por óbvio, todas as situações devem ser justificadas de acordo com a teoria dos motivos determinantes. Situações pelas quais
os policiais, né, das demais carreiras são removidos, está vendo? Não há necessidade de aprovação do Conselho da Polícia Civil e pode-se dar a pedido por permuta ou no interesse policial. Continuando, fala aqui da impossibilidade de remoção no período que antecede 6 meses às eleições, bem como aquele período posterior aos 3 meses do pleito eleitoral. Nessas situações, não vai poder haver a remoção e pode acontecer tanto nas eleições de cunho municipal, estadual, bem como as eleições de cunho federal. Bom, continuando, é preferencial na união de cônjuges a sede de exercício do policial civil quando este for o cabeça do casal. Basicamente, o que esse artigo quis nos dizer é a procura, a busca da unidade familiar. Lembrando que a família, conforme a Constituição Federal, é núcleo essencial e núcleo fundamental. Contudo, você vê aqui que se trata de uma preferência e não de uma obrigação, tá certo? Para juntar os policiais civis, né, que compõem aquele núcleo familiar, os cônjuges, os respectivos cônjuges. Além do valor padrão do cargo, o policial civil fará jus às seguintes vantagens. Aqui é a conformidade do estatuto, tá? Mas eu já fui de forma sucinta, direta ao ponto, para tratar com vocês de quais são essas vantagens. A gratificação por regime especial de trabalho e também a ajuda de custo. Essa gratificação por regime especial de trabalho, ela se dá por condições precárias, por horários irregulares, por proibição de atividades remuneradas. Só que no que tange essas proibições de atividades remuneradas, a gente vai ver a exceção em que permite-se a acumulação de atividades remuneradas. São elas as relativas à difusão e ensino, como dar aulas, por exemplo, e as decorrentes de convênios firmados entre o Estado de São Paulo e municípios ou associações ou entidades privadas para gestão associada de serviços públicos cuja execução possa ser atribuída. No slide caiu de novo, gente, eu vou voltar ali só para ver por que não está aparecendo minha tela. Bem como aqui, a outra limitação, voltou automático o slide, bem como a outra limitação pelo risco de o policial tornar-se vítima de crime no exercício ou em razão de suas atribuições. Tá certo? Então, são essas situações em que geram a gratificação da atividade policial. A sujeição ao regime que trata esse artigo corresponde à gratificação que se incorpora ao vencimento para todos os efeitos. O que quer dizer? A gratificação que é recebida, essa gratificação de atividade policial, acima mencionada, ela vai incorporar para todos os efeitos, inclusive para a própria aposentadoria. Olha só que maravilha. Aqui eu trago uma questão do Estatuto, que é conexa à própria lei orgânica, que, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, diferencia remuneração e vencimento. Eu trato isso porque o Estatuto e a própria lei orgânica, eles tratam diversos casos, chamando de vencimento e o outro de remuneração. Então, peço que vocês tenham bastante atenção, tá certo? E para o Estatuto, o vencimento é a retribuição pecuniária em razão das atividades desempenhadas, e a remuneração será o vencimento mais as vantagens asseguradas por lei, tá certo? A definição do Estatuto, para mim, é bem melhor do que da própria lei orgânica. Continuando para vocês, ao policial civil removido no interesse policial de um para outro município, será concedida ajuda de custo, correspondente a 1 mês de vencimento. Porque eu fiz questão de ler esse artigo e falo para vocês que está grifado, né, correspondente a 1 mês de vencimento, porque há situações, a diferença no Estatuto e as situações aqui na própria lei orgânica, em que a base de cálculo para eventuais gratificações ou auxílios se dá com base na remuneração, como no caso do auxílio funeral. Então, não caiam nessa pegadinha. A ajuda de custo se dá com a base do vencimento. O auxílio funeral, por exemplo, se dá com base na remuneração. Tá certo? Essa ajuda vai ser paga à vista, um ato de remoção, e vai ser a partir da publicação no Diário Oficial, tá certo? E essa ajuda, ela não será devida quando a remoção se for a pedido ou permuta, questões óbvias, né? Porque aí o interesse é do próprio
servidor do próprio policial. Continuando, aqui fala que é o policial licenciado em tratamento de saúde em razão de moléstia profissional ou em lesão recebida em serviço será concedido transporte por conta do Estado. O que é isso? O Estado vai pagar a situação pela qual... Espera aí, gente, acho que eu tive um congelamento na imagem. Voltou? Voltou. O Estado vai pagar ao policial por essas situações que ele se transporta para o seu tratamento de saúde, uma vez que as moléstias foram ensejadas durante o exercício da atividade policial, tá bom? Além disso, quando o policial falecer fora da sede, será concedido a este, e, na verdade, retifico, será concedido aos familiares destes, e no máximo 3 pessoas, o transporte em relação ao local de falecimento do policial e o domicílio dos respectivos familiares, tá bom? Lembrando que o máximo é 3 e que esse benefício só se dá quando o policial falece no território nacional, tá bom? Continuando, o secretário de Segurança Pública, por proposta do delegado-geral, ouvido o Conselho de Polícia, poderá conceder honrarias e prêmios aos policiais de trabalhos relevantes de interesse policial ou por atos de bravura na forma que em que for regulamentada. Tá certo? Então, são situações em que o policial, por atos de bravura e por honrarias, né, através de decretação do secretário de Segurança Pública ou do delegado-geral de polícia, nestes casos, ouvido, quando for o delegado-geral de polícia, ouvido o Conselho de Polícia Civil, poderá conceder as honrarias e prêmios aos policiais civis, tá certo? Policial civil que ficar inválido ou que vier a falecer em consequência das lesões recebidas ou das doenças contraídas em razão do serviço, será promovido à classe imediatamente superior. Lembrando que caso esse policial esteja na última classe, ele vai ganhar a diferença entre a classe imediatamente inferior e a sua classe, ou seja, isso vai ser somado ao padrão de vencimento. É óbvio que ele não vai receber, quem vai receber é a família, no caso da morte, né? Mas no caso de invalidez ele recebe. Enfim, se o policial estiver enquadrado, basicamente o que eu falei para você, já adiantei esse assunto, a concessão de benefício será precedida de competente apuração, retroagindo seus efeitos da data da invalidez ou da morte, tá bom? Ele ganha desde o momento que ele se tornou inválido, desde o momento que ele morreu, né? Os familiares, no caso da morte, é que recebe. O policial inválido nos termos deste artigo será aposentado com proventos decorrentes da promoção, tá certo? Então, ela vai ser incorporada para fins de aposentadoria, e essa aposentadoria se dará com base em vencimentos integrais. Continuando, isso aqui é a pergunta, né, que caiu na questão de prova oral da Lei Complementar 207 de 79, qual direito tem o policial que fica inválido ou falece em razão do serviço policial, e a resposta basicamente é o artigo 50, né, policial civil que ficar inválido ou que vier a falecer em consequência das lesões recebidas ou de doenças contraídas em razão do serviço, será promovido à classe imediatamente superior, tá certo? O artigo 51, vou ler os comentários só para ficar de forma mais rápida, tá bom? Olha só, no caso de remoção, a ajuda de custo se dá com base no vencimento. Basicamente é isso, né? Ele fala que o policial que falecer, né, em virtude de atividades, de moléstias, né, ou lesões que estejam relacionadas à atuação policial, terá a soma, a correspondência naquele auxílio funeral de mais um mês de vencimento. E aqui eu falo nos comentários para vocês que é uma casquinha de banana, né? Porque o padrão aqui é a remuneração. E lá na ajuda de custo, o padrão é o vencimento, tá certo? Continuando aqui, havendo nexo de causalidade entre a morte do policial e suas atribuições funcionais, acrescenta-se o auxílio funeral, conforme eu falei para vocês, tá bom? Artigo 52, também é um artigo importante. Se o policial sofrer lesões em exercício funcional e vier a ser hospitalizado, quem paga a conta é o Estado, independente do hospital ser público ou ser um hospital privado, tá bom? O policial terá sua defesa também às expensas do Estado, na forma do regulamento, desde que o processo que responde possua anexo funcional. Basicamente, é a situação que o policial se envolve em situações que ele é processado,
na atividade, no exercício das suas funções. E o Estado providenciará, nos termos de regulamento, né, a defensoria estatal, ou seja, os órgãos jurídicos por conta do Estado, para a defesa deste servidor, deste policial. Continuando, em nenhuma hipótese a administração poderá recusar-se protocolar ou encaminhar ou apresentar petição. O que é isso? O direito de petição é um direito absoluto, é isso mesmo. Você pode ter ficado boquiaberto, né? Mas o direito de peticionar é um direito absoluto. O deferimento desta, não necessariamente, tá bom? O deferimento dessa tem que ter o preenchimento dos requisitos. Agora, o direito de peticionar é absoluto. Inclusive, tem uma questão de prova, tá bem? Olha aqui, ó, o direito de protocolar a petição, nos termos da Lei Orgânica de São Paulo, é absoluto? A resposta é sim, que é absoluto e em nenhuma hipótese a administração poderá recusar, protocolar, encaminhar ou apreciar a petição, sob pena de responsabilização do agente, e não se confunde com o direito de protocolar petição ou deferimento desta, tá bom? Continuando, ele fala aqui das situações que são ensejadoras do elogio, né, dos atos meritórios pelo policial civil, e quais são as situações que, né, ensejam esse elogio que fica na pasta do policial civil. A morte, a invalidez ou a lesão corporal de natureza grave, tá? Lesão corporal de natureza grave. Ato que traduza dedicação excepcional no cumprimento de dever, transcendendo o que é normalmente exigível do policial por disposição legal, ou seja, aquilo que está acima do policial médio. E, por último, a execução de serviços que, pela sua relevância e pela sua representatividade para a instituição ou para a coletividade, um projeto, né, que é muito influente na Polícia Civil, entre outras situações que gerem todo este benefício difuso à Polícia Civil. Tá certo? Aqui eu trato um pouquinho com maiores minúcias, né, desse Instituto do Elogio. Espero que vocês, né, leiam a apostila com devido carinho, devida atenção, que vocês vão entender tudo muito bem, vão mandar bem demais. Qualquer dúvida, me contactem pelo WhatsApp. São deveres do policial civil ser assíduo e pontual, lembrando que assiduidade e pontualidade são situações diferentes, né? A assiduidade, ela se dá com relação à presença, a pontualidade se dá com relação à tempestividade, estar nos horários determinados na repartição. Além disso, são deveres a lealdade, vestir a camisa, honrar a Polícia Civil, cumprir normas legais e regulamentares, zelar pela economia e conservação dos bens, entre outros. Informar incontinentemente, eu acho isso aqui interessante também, qualquer alteração no endereço. Se é policial, você é policial 24 horas, então você pode ser convocado a qualquer momento. Devido a isso, você deve informar as alterações de endereço, comunicar onde pode ser encontrado, proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função. Aqui fala novamente da vida particular, não se embriagar habitualmente sob pena de transgressões legais, ou seja, ter uma vida particular que seja compatível à atividade policial. Continuando, residir no município, né, a regra é que se resida no município, salvo quando for autorizado, frequentar com assiduidade, né, as capacitações, os cursos de aperfeiçoamento, principalmente aqueles, né, no âmbito da Academia de Polícia de São Paulo. Portar carteira funcional é outra exigência, né, até mesmo porque você necessita delas para adentrar a certos lugares, entre outras situações. Também fala aqui de promover as comemorações do Dia da Polícia Civil, que tem por patrono, né, Joaquim José da Silva Xavier, e essa data é o dia 21 de abril. Ser leal para com os companheiros, ou seja, como diz nosso jargão policial, não vamos deixar o colega na bola, né, juntos na missão. Estar em dia com as normas de interesse policial, e aqui nos fala das transgressões, manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notório situação desabonadora, né? Pessoas que possuam antecedentes criminais, que estejam em envolvimento com organizações criminais. Aqui fala salvo, né, nos motivos de serviço, por exemplo, uma infiltração de agentes, né, que você provavelmente vai estudar na Lei 12.850, na Lei de Organizações Criminosas, e essa situação de infiltração de agentes, né, o policial vai estar lá no meio
de uma organização criminosa, buscando apurar elementos informativos para a investigação. Constitui como procurador, ou seja, representar interesses de terceiros, salvo parentes de segundo grau, perante a administração. Descumprir ordens de superior, salvo quando manifestamente ilegais. Enfim, são essas as situações básicas que eu trouxe para vocês aí. Agora a gente vai falar um pouquinho de outras situações ensejadoras, né? Mas aqui no caso de demissão, descumprir ordens, salvo quando manifestamente ilegais, 150, isso aí mesmo. A usura, né? Que é aquele fato de emprestar dinheiro a juros, a agiotagem, ato definido como abuso de poder, lembrando que abuso de poder é gênero do qual tem-se espécies desvio de poder e desvio de competência. O desvio de poder é a finalidade que não é pública, por mais que aquele agente seja competente. Já o desvio de competência é uma situação pela qual o agente atua, mas ele não é competente para a atuação naquele ato, tá certo? Aceitar a representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República, isso inclusive seja demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria. Dada a gravidade de fatos, coloca em xeque a soberania nacional, lembrando que aqui a autorização é do presidente da República, né? Olha que interessante, não é nem mesmo do governador. Continuando. Tratar de interesses particulares na repartição, já falamos, exercer o comércio, aquela simples venda de cosmético, né, muito comum em repartições públicas, venda de Avon, pode ensejar aí em transgressões, tá, às atividades policiais. É vedado ao policial civil trabalhar sob ordens imediatas de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder de 2 o número de auxiliares nessas condições. Esse artigo aqui, eu questiono bastante, porque se você for analisar, o policial que trabalha concursado sobre ordens de parentes superiores, não vejo óbice, porque são situações de meritocracia, ambos passaram em um concurso público. Agora, um policial comissionado, como ele prevê aqui, trabalhar sobre ordens de parentes até segundo grau, isso vai de encontro à súmula vinculante do nepotismo. Ou seja, para mim, esse artigo não tem recepção constitucional. Eu vejo clara situação que é desconexa à própria súmula vinculante que veda o nepotismo. Tá bom? Continuando. Policial civil responde penal, policial responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Ou seja, responde nas 3 esferas essas que são cumulativas, tá certo? E são independentes. E, além disso, ele nos fala aqui do processo de reintegração, que é aquele que teve, né, judicialmente declarada inválida a sua demissão a partir de decisão administrativa e reingressa ao serviço público. Inclusive, é reconduzido para o cargo de origem, e aquele que ocupava seu cargo de origem é, novamente, né, posto, se não for, né, não tiver cargo ou votação para este, é posto em disponibilidade, se já é efetivo. Tá bom? Basta que, né, esteja a comprovação de trânsito julgado para efeito de reintegração. Aqui eu falo que o processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar a decisão judicial por despacho motivado de autoridade competente. O que é isso? Esse despacho motivado de autoridade competente em processo judicial. São situações conexas ao processo administrativo em que esteja aguardando a decisão judicial, na qual suspende-se o processo administrativo e o prazo prescricional daquele processo administrativo, até que haja a decisão judicial para que a decisão do processo administrativo possa ser tomada. Continuando, a responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importe prejuízo à fazenda pública ou a terceiro. O que é isso? Essa é a situação que o agente público responde subjetivamente, diferente da administração pública, que responde de forma objetiva por seus atos comissivos e também pelos atos omissivos que estejam ligados aos fortuitos internos, à sua atuação precípua. Tá certo? Então, o agente público ele tem que ter
para responder perante a administração, no âmbito civil, por exemplo, ele tem que ter o dolo ou a culpa. A sua responsabilidade é subjetiva. Isso acontece também no âmbito penal e até mesmo no âmbito administrativo, tá certo? E quando ele, né, enseja em algum prejuízo para a administração ou para terceiros, lembrando que, de acordo com a teoria, né, da dupla garantia, esse terceiro, ele entra contra a administração e a administração entra com uma demanda regressa para o servidor, contra o servidor. Então, nessa situação em que ele tem que restituir a administração, seja porque o prejuízo foi direto à administração, porque ela ressarciu algum terceiro, os descontos são limitados, limitado a 10ª parte do salário daquele servidor ou servidora, daquele policial ou daquela policial. São penas administrativas. Só tomar água, que esse assunto é muito interessante. Quais são as penas administrativas? Advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão, demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. O que a gente deve ter atenção aqui? A situação de advertência, ela só se dá de maneira, em regra, ela se dá de maneira verbal, ela não se dá de maneira escrita, e ela tem por consequência um impacto negativo na avaliação do servidor naquele ano, tá certo? É diferente da situação de repreensão, que vai gerar um impacto negativo nas promoções e progressões de determinado servidor. Já a multa seria a situação de pecúnia, né, do pagamento em valores, e a suspensão vai gerar perda de dias e também pode gerar o congelamento de progressão e promoção, tá certo? A demissão, por sua vez, gera perda do vínculo funcional. A demissão a bem de serviço público também gera a perda do vínculo funcional. Lembrando que nas situações de demissão, gera inabilitação para o exercício da atividade também, durante o decurso de certos prazos. No caso de demissão, esse prazo é de 5 anos, e no caso de demissão a bem de serviço público, esse prazo é de 10 anos. E os casos de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, vocês verão abaixo, que são casos relacionados a situações pelas quais poderiam ter demissão durante o exercício da função, ou situações pelas quais aceitou-se representação de Estado estrangeiro, ou situações ligadas à própria acumulação durante o exercício, acumulação indevida de cargos públicos, tá bom? Nos casos de advertência, repreensão, multa e suspensão, pode ser determinada a punição através de sindicância, tá bom? E, nesses casos, a prescrição se dá em 2 anos. Nos casos que gerem a perda do vínculo funcional, da demissão para cima, esse prazo prescricional se dá no decurso de 2 anos, retifico, de 5 anos, salvo quando se tratar de crime cuja pena seja superior a 5 anos. Aí vai ser com base na pena em abstrato, nos termos do artigo 109 do Código Penal, tá bom? Aí a prescrição pode ser maior do que os próprios 5 anos. Isso aqui tudo que eu falei para vocês é o comentário, tá bom? Das penalidades. Lembrando que há uma outra penalidade que não está aqui expressa, que é a penalidade de remoção compulsória. Essa remoção compulsória, quando se dá em detrimento do delegado, ela tem que ser aprovada pelo conselho, e essa remoção compulsória pode ser cumulada com as penas de repreensão, multa e suspensão. No caso de advertência, por ser uma pena mais branda, não tem remoção compulsória. E nos casos das demais, que geram perda do vínculo funcional, não teria como ter remoção, já que o indivíduo, né, o servidor, vai ser desligado dos quadros da polícia. Constitui pena disciplinar de remoção compulsória que poderá ser acumulada, basicamente o que eu falei para vocês, tá? Esse artigo 68 é o que eu, né, minuciei para vocês aí, em termos de acumulação da remoção compulsória. Aqui eu falo novamente, né, da possibilidade de acumulação das penas de repreensão, multa com a remoção compulsória. Falo para vocês que no caso de advertência também não se acumula, dada a proporcionalidade. E uma outra situação interessante é que a repreensão pode se transformar em advertência, seria uma espécie de abrandamento da punição, tá?
é uma situação excepcional na qual a repreensão se transforma em advertência para aqueles indivíduos que são primários, por exemplo, em infrações administrativas, e nessa situação a advertência se daria excepcionalmente de maneira escrita, seria uma situação excepcional, tá bom? Continuando, eles falam dos respectivos autoridades competentes para as punições, falam também dos que é levado em conta para analisar a infração disciplinar. Então, aqui leva-se em conta a repercussão da infração, os danos causados, a personalidade, os antecedentes do agente e intensidade do dolo ou da culpa, tá bom? E com relação às penalidades, são competentes. O governador de estado, ele é sempre competente, tá? Qualquer punição pode ser dada pelo governador de estado, inclusive os casos que gerem perda do vínculo funcional do delegado de polícia só podem ser decretados pelo governador do estado, tá bom? O secretário de Segurança Pública, o delegado-geral de polícia, nos casos do delegado de polícia, só pode ser dada a punição, no mínimo, pelo delegado-geral de polícia, tá certo? O delegado de polícia, diretor corregedor, até suspensão limitada a 60 dias, isso para os demais policiais, e os delegados de polícias corregedores auxiliares para até a pena de repreensão, tá certo? Para os demais policiais também, uma vez que eles não aplicam penalidades para o delegado de polícia, nem o delegado corregedor, nem o delegado corregedor auxiliar, nem o delegado de polícia diretor da corregedoria. Compete exclusivamente ao governador do estado, é o que eu falei para vocês, né, os casos que gerem perda do vínculo funcional do delegado de polícia, então, só o governador do estado que pode decretar. Lembrando que as penas gravosas, decretadas tanto pelo delegado quanto pelo secretário de Segurança Pública, passam pela avaliação do órgão jurídico, tá? Uma vez que são penas mais graves, vão gerar perda, né, do vínculo funcional, então elas têm que ter uma análise do órgão jurídico. Continuando para vocês, com base no 70, parágrafo 12 dessa lei, você vai perceber que para aplicar as punições da delegado de polícia, a autoridade mínima é o delegado geral, já comentei isso. Tratando-se das penalidades mais graves aplicadas pelo governador e secretário, neste caso, é imprescindível o parecer jurídico, conforme já mencionei também. Este artigo trata da pena de remoção compulsória, nestes casos, a competência será do delegado geral de polícia, ou seja, quem determina as penas de remoção compulsória é o delegado geral de polícia. Lembrando que, no caso do delegado, terá que ter o crivo aí do Conselho da Polícia. A pena de advertência será aplicada verbalmente, já falei para vocês, a repreensão será aplicada por escrito, contudo, ela pode ser transformada excepcionalmente em advertência, neste caso, será uma excepcionalidade da advertência aplicada de forma escrita. Seria um abrandamento da punição, né? No caso de infrator primário e na reincidência na falta de cumprimento de deveres. Comentário, para que a suspensão é imprescindível dolo ou má-fé, são requisitos da suspensão o dolo ou a má-fé, tá certo? Porque não mostra aqui situações práticas, uma a uma, que gere a suspensão. Além disso, nos casos de suspensão, o servidor pode trabalhar os dias que foi suspenso, recebendo metade dos valores. Esse abrandamento da punição é justamente pautado em benefícios à coletividade, tá certo? Em benefícios voltados ao interesse público como um todo, não só em beneficiar o próprio servidor. Continuando, será aplicada a pena de demissão, são os vários casos de pena de demissão, vou ler só os mais importantes para vocês, né, abandono de cargo público, lembrando que nos casos de abandono, se o servidor exonerar até o interrogatório, eu vou falar das fases do processo administrativo para vocês, mas se ele exonerar até o interrogatório, será dada a este servidor a oportunidade de não ser punido, tá certo? Ele vai apenas exonerar, se desvincular da função. Lembrando que as penalidades que sejam demissão a bem de serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, requerem, para a aplicação das respectivas sanções, processo administrativo disciplinar. Nos casos até suspensão, ou seja, advertência, repreensão, suspensão, multa, e a remoção compulsória a eles cumulado, pode ser defragada por sindicância, tá bom? Continuando, nas penas, né, aplicadas aí, quais casos que sejariam demissão, procedimento irregular de natureza grave,
ineficácia intencional reiterada, aplicação indevida de dinheiros públicos. Esse aqui eu acho muito interessante, esse inciso, porque ele faz a diferença da aplicação indevida de dinheiros públicos, que está ali nos cunhos da demissão, do recebimento de vantagens, porque no recebimento de vantagens, o valor vai para o próprio servidor. Aqui, a aplicação indevida, este valor só não é destinado à dotação orçamentária que lhe é prevista. Por exemplo, esse dinheiro seria da dotação orçamentária da saúde, mas ele vai para a educação. Isso aí geraria uma demissão, mas não geraria uma demissão a bem de serviço público. Ausência ao serviço sem causa justificada por mais de 45 dias, interpoladamente durante um ano. Isso é inassiduidade, que é diferente do abandono de cargo, uma vez que essa lei não tem mais o prazo do abandono de cargo, tá bom? Existe a disciplina quanto ao abandono de cargo, mas não tem mais aqui o prazo do abandono de cargo. Aqui são outras situações, né, que sejam demissão, mas agora demissão a bem de serviço público, que é a situação mais gravosa. Incontinência pública escandalosa e prática de jogos proibidos. Pode ver atos da vida privada, né, jogos proibidos, que vão gerar este impacto na própria demissão a bem de serviço público do servidor. Causar lesão dolosa ao patrimônio, aos cofres públicos e exigir, receber ou solicitar vantagem devida, diretamente ou por intermédio de outro, ainda que fora das suas funções, mas em razão dela. Ou seja, são situações pelas quais os valores vão para o bolso dos respectivos servidores, dos respectivos policiais, tá bom? Aí tem outras situações, como a advocacia administrativa, não vou lê-las aqui por questões de tempo. Continuando, fatos criminosos, como lavagem de dinheiro, a própria improbidade administrativa, e aqui estamos diante da cassação de aposentadoria no artigo 77. A cassação de aposentadoria é menor do que a situação de demissão e demissão a bem de serviço público, por isso eu indico decorá-las, tá bom? Quais são as situações de cassação de aposentadoria? Praticou com atividade, falta que é combinada essa lei, demissão a bem de serviço público. Eu já tinha adiantado esse assunto para vocês. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Não é do governador, é sim do presidente da República, tá bom? Comentários, constitui motivo para a exclusão de falta disciplinar a não exigibilidade de outra conduta do policial civil. Essa famosa inexigibilidade de conduta diversa, né, que está ali no Código Penal, nos elementos da culpabilidade. Ou seja, se não era exigível uma conduta diversa de determinado indivíduo, ele não poderia ser um agente culpável. E aqui na esfera administrativa, da mesma forma, ele não pode constituir, aqui não atua na culpabilidade, mas atua na própria tipificação administrativa. Ele não pode ser a ele imputado um ato como transgressão administrativa, sendo que ele não poderia agir de maneira diversa, tá bom? Independe do resultado de eventual ação penal, a aplicação das penas disciplinares previstas nesse estatuto. Ou seja, ele está reforçando essa independência entre as instâncias, mesmo na esfera penal, só que você vai ver aqui no finalzinho, se houver uma base de inocorrência do fato ou ausência de autoria na esfera penal, há uma preponderância da esfera penal. Nestes casos, haverá absolvição na esfera administrativa. É uma exceção à independência das instâncias, tá bom? Continuando, extingue-se a penalidade pela prescrição, já falei um pouquinho da prescrição para vocês, né? Falei dos prazos, não vou repetir. A prescrição se inicia do dia do cometimento da infração ou do dia da cessação ou continuidade nos crimes permanentes ou continuados, tá bom? Então, esse é o marco inicial da prescrição. Isso foi objeto da prova dissertativa de 2022, para o cargo de delegado de polícia. Interrompe a prescrição a portaria que instaura a sindicância e que instaura o processo administrativo. O que é isso? O marco inicial da prescrição, por exemplo, é a data do fato, ou a data da cessação da permanência ou da continuidade. Mas vamos botar a data do fato aqui, que fica mais fácil. O marco é a data do fato. A prescrição para uma suspensão era de 2 anos. Este indivíduo, na portaria, declarou que ele poderia receber as penas de suspensão, de repreensão ou de advertência. Então, a prescrição vai se dar em 2 anos. Só que havia 1 ano, 11 meses e 29 dias que este indivíduo cometeu o fato, a transgressão administrativa. E instaurou-se a portaria.
Passou aí da data do fato, e a portaria, passou mais ou menos uns 2 meses, o advogado dele poderia pedir a prescrição? A resposta é negativa, porque a portaria zerou o prazo, começa a contar tudo novamente. Então, a portaria interrompe os prazos prescricionais, ela não suspende, ela interrompe, começa a contar do zero novamente. Aqui nos comentários eu falo que na desclassificação da infração sugerida, por exemplo, na portaria veio uma infração de demissão, cujo prazo prescricional é de 5 anos, mas esse indivíduo recebeu uma suspensão, ou seja, desclassificando essa infração a partir do julgamento, o que vai valer para efeitos práticos é a prescrição da suspensão, ou seja, a prescrição de 2 anos. Se esse fato decorreu da portaria até o julgamento 4 anos, esse servidor, ou esse policial, no caso, como a gente está tratando de uma legislação policial, ele vai ter, né, declarada a sua prescrição da transgressão e não vai respondê-la, mesmo que seja uma punição mais branda, mesmo que seja uma suspensão. Aqui está falando do sobrestamento nada mais é do que situações pelas quais, havendo um nexo funcional entre aquilo que vai ser decidido judicialmente e aquilo que vai ser necessário para a decisão do processo administrativo disciplinar, aguarda-se, né, o prazo prescricional suspende-se, o PAD, né, o processo administrativo disciplinar, e o prazo prescricional, então, é um marco de suspensão. Ainda assim, suspende o prazo prescricional enquanto insubsistentes os vínculos funcionais que venham a ser restabelecidos, isso no caso de reintegração, tá certo? Então, se esse indivíduo for reintegrado, ele terá, com relação às faltas que ele cometeu no exercício da função, a suspensão do prazo prescricional, uma vez que ele foi reintegrado à administração pública e deve responder por aquilo que ele cometeu quando estava em exercício. Outras situações que sejam a extinção da punibilidade, além da prescrição, que é maiorzinha, né, é a morte do agente, morreu, infelizmente não tem como punir mais, a anistia, que é o perdão administrativo, e a retroatividade da lei. Aqui é igual à lei penal, benéfica, tem uma retroatividade de uma lei que é favorável ao servidor, vai haver, né, a extinção da punibilidade para este. Policial que, sem justa causa, deixar de atender qualquer exigência do cumprimento que seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento do seu vencimento ou remuneração até que satisfaça a exigência. Esse artigo é bem interessante, uma vez que o policial, por exemplo, tem que, né, fazer sua declaração de bens anual, ele não faz, aqui dá o direito à salvaguarda, né, a Polícia Civil suspender os vencimentos do policial até que ele cumpra a determinação que lhe é inerente. Na investigação preliminar. Só mais um gole d'água aqui, gente. O que é investigação preliminar? É a situação pela qual não se há uma justa causa suficiente para um processo administrativo disciplinar ou para uma sindicância. Nessas situações que não tem natureza punitiva, porque não possui contraditório e ampla defesa, busca-se elementos ensejadores ou elementos abonadores a um arquivamento, né, ou elementos ensejadores a uma sindicância, ou mesmo a um processo administrativo disciplinar. Lembrando que a condução da investigação preliminar, ela se dá no prazo de 30 dias, que é um prazo impróprio, que pode ser prorrogado, tá certo? Além disso, eu trago aqui para vocês das medidas cautelares que acontecem no processo administrativo disciplinar, são medidas como afastamento, e podem acontecer até mesmo na sindicância, afastamento policial, proibição do porte de arma, recolhimento de distintivo, carteira funcional, entre outras situações. Lembrando que no caso de afastamento e uma eventual suspensão, por o policial estar recebendo durante esse afastamento cautelar, não é contabilizado para efeitos de suspensão, tá bom? Então, se ele foi suspenso 3 meses e ficou de afastamento cautelar 1 mês, infelizmente, não vai contabilizar na hora que ele for contar a suspensão de 3 meses, de 90 dias, na verdade, vão ser mais técnicos, né? De 90 dias, aqueles 30 dias não vão ser contabilizados. Sindicância, a sindicância pode ocorrer até a suspensão, você lembra das penalidades que eu falei para você, já adiantei esse assunto, né? E a apuração, nestes casos, pode ser concluída por sindicância, que durará 60 dias, podendo ser prorrogada desde que de forma justificada, tá bom?
O PAD também pode se dar por 90 dias, tá? E aqui fala para aplicação das penalidades previstas no 67 são competentes. Aí fala de todas as pessoas que são competentes para as penalidades. Governador, o secretário, delegado-geral de polícia até suspensão, delegado de polícia, diretor-corregedor, os delegados de polícia, corregedores auxiliares até repreensão. Quando a determinação incluir delegado de polícia, a competência é das autoridades enumeradas até o 60, inciso 4, certo? Comentários. Quando a sindicância incluir delegado de polícia, a autoridade deve ser no mínimo o diretor da corregedoria. Eu até peço retificação, que eu falei diretor geral mais à frente, eu lembro que eu falei, tem uma hora que a cabeça da gente, né, acaba dando um bug. Ou seja, o diretor de polícia da corregedoria pode aplicar, sim, punições ao delegado de polícia. Peço perdão e retifico, tá bom? No caso que não pode aqui, o diretor corregedor auxiliar, tá bom? A sindicância deverá ser concluída no prazo de 60 dias, conforme já mencionei para vocês, e o processo administrativo disciplinar no prazo de 90 dias, tá bom? O PAD, bem como a sindicância, é o prazo impróprio, né, podendo ser prorrogado por mais 90, e aqui eu vou falar das fases do PAD, que são muito interessantes, para a gente, né, nessa parte final, encerrar o conteúdo. O PAD se dá com a instauração através da portaria, depois tem-se os atos de instrução, no qual tem-se o interrogatório, ali as diligências que são colhidas pela comissão processante, posteriormente tem-se a defesa do servidor ou da servidora, né, está sendo processado, e após essa defesa tem-se o relatório, que é formado pela comissão processante. Esse relatório, que não é vinculativo, é encaminhado para a autoridade julgadora, que pode ou não, né, acolher esse relatório em sua decisão, tá bom? Aqui fala novamente, se o acusado pedir exoneração até o interrogatório, né, ele não será punido, novamente frisa isso aí, no caso de abandono de cargo público, tá certo? Continuando, não comparecendo o acusado, será por despacho decretado sua revelia. A revelia aqui não tem os mesmos efeitos cíveis, tá bom? A revelia aqui, ela vai ensejar a nomeação pelo presidente da comissão processante de um advogado dativo. Inclusive, eu falo que sempre na falta, né, do servidor que está sendo processado, vai ter nomeação do defensor dativo, exigido conforme a lei. Eu entendo que essa lei, inclusive, nesse sentido, ela vai de encontro, ou seja, contrária ao que está determinado na súmula vinculante número 5, que é a dispensabilidade da defesa técnica no processo administrativo disciplinar, tá bom? Depois leiam com calma esses meus comentários. O acusado poderá constituir advogado que representará em todos os atos o termo do prazo. Aqui ele fala de poder constituir, mas embaixo, o parágrafo terceiro fala, não tendo o acusado recursos financeiros ou negando a constituir advogado, o presidente nomeará advogado ativo. Ou seja, essa possibilidade de constituir é que ele pode constituir um advogado da confiança dele. Caso ele não faça, será nomeado um dativo. Então, de qualquer jeito, ele aqui considera a essencialidade e não a dispensabilidade da defesa técnica, que vai de encontro ali à súmula vinculante número 5. Continuando, o acusado no PAD é facultado a rolar até 5 testemunhas. No caso da sindicância, são até 3 testemunhas, tá bom? Eu falo novamente aqui das fases do PAD, da não vinculação do relatório, fala aqui da necessidade, aqui a necessidade de decretação da nulidade, vamos ver como que o artigo 116 nos trata, não será decretada a nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial, ou seja, da verdade material, ou diretamente na decisão do processo ou da sindicância. Basicamente, é o princípio do pars de nullité sangrief, que em regra para a demonstração do prejuízo concreto, a parte que suscita o vício, deve demonstrar esse prejuízo concreto, né? Podendo ser tanto nas nulidades relativas quanto nas nulidades absolutas. Não havendo prejuízo, não há que se falar em nulidade, tá bom? Eu trago aqui até o julgado do Supremo Tribunal Federal. Aqui nos fala da revisão, a revisão só de forma elucidativa ela se diferencia do recurso, tá? A revisão não pode gerar fatos maléficos ao réu,
o réu, no caso, não réu, né, peço retificação aqui, porque a gente está com muito processo penal na cabeça, né, ela não pode gerar fatos maléficos ao servidor que foi processado, então ela vai sempre ser benéfica, diferente dos recursos que podem prejudicar, sim, a situação daquele que foi processado administrativamente. Tá bom? Além disso, a revisão, ela se dá em fatos novos e contemporâneos, ou se dá com base em vícios insanáveis, tá certo? Basicamente, são essas situações. São legitimados para a revisão o servidor ou seus familiares. Mesmo no caso de morte do servidor, né, essa legitimação se dá aos familiares, até mesmo para, né, abonar a situação, a imagem daquele servidor. Por último, duas questõezinhas aqui para a gente fixar o conteúdo, tá bom? Prova da VUNESP, investigador de polícia. Nos termos da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, determinada a instauração de sindicância ao processo administrativo, ou no seu curso havendo conveniência para instrução ou para o serviço policial, poderá o delegado-geral de polícia, por despacho fundamentado, ordenar o afastamento preventivo do policial civil, quando recomendar a moralidade administrativa ou a repercussão do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, ou seja, é aquela medida cautelar de afastamento que se dá tanto na sindicância quanto no PAD, que pode se dar, é facultada, né? E ela se dá até no prazo de 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. E nessas situações, o servidor continua recebendo normalmente. Isso é afastado de forma cautelar para não prejudicar, né, nem o processo, nem a sindicância, tá bom? A fundamentação está no artigo 86, inciso 1 da Lei Orgânica da Polícia. Nos termos da outra questão, tá? Aqui para auxiliar de papiloscopista no ano de 2013, nos termos da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo, é competente para a aplicação das penas de demissão e cassação de aposentadoria. Quem que é competente para essas penas? Lembrando que quem pode mais, pode menos. Competente para essas penas é o governador do Estado. Por quê? Por que a gente fala governador do Estado aqui? Lembrando que o secretário de Segurança Pública poderia aplicar essas penas para aqueles que não sejam delegados de polícia. Porque aqui a gente fala de uma forma genérica. Como não mencionou para quais policiais ensejaria essa pena, a gente marca que o competente é o governador do estado, tá bom? Então, o gabarito é a letra C. Gente, um grande abraço para todos. Eu agradeço muito pelo carinho que vocês tiveram aí ao assistir minha aula. Peço a vocês que entrem lá no site do Concurseiros Pro, vejam as nossas disciplinas gratuitas, vejam como que é o trabalho que a gente está fazendo com os materiais, é um trabalho feito com bastante carinho, com a especificidade técnica necessária, com o aprofundamento necessário, um material sucinto, um material justamente para a sua reta final, tá bom? Eu aguardo vocês aí comigo, estudando até o final, e aproveitar, né, passar todo o conteúdo, aproveitar toda essa bagagem que eu acumulei e compartilhar com vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, sucesso, guerreiros!